Tá começando mais um Arte Ciência, eu sou o professor Diego Lessan, hoje representando novamente todos os professores de música da Blue School Objetivo DF para mais um Revisando. Nessa vez trataremos dois temas, classicismo e romantismo, período clássico e período romântico. Mas primeiro queria parabenizar você, estudante, todos vocês que participaram da nossa Festa das Tradições. Foram apresentações maravilhosas, estão todos de parabéns e vamos já se preparando para o ano que vem, tudo bem? Pois bem, pessoal, para entender sobre o classicismo, temos que voltar no tempo e falar um pouquinho do barroco. O barroco é o período que vem antes do classicismo. E no barroco a gente já começa a ver algumas situações, digamos assim, muito relevantes para a nossa história atual. Ou seja, o pensamento científico começa a florescer, as pessoas começam a defender novos ideais, começa a influência por causa das navegações, um novo continente descoberto. E quando você chega no classicismo, aquela filosofia do teocentrismo, ela começa a diminuir um pouco e entra uma nova filosofia, um novo pensamento que é o antropocentrismo. Como essa própria imagem sugere para vocês, o antropocentrismo defende a ideia do homem no centro do universo. Ou seja, ele coloca agora o homem no centro como um ser importante que precisa ser valorizado, estudado e dedicado. E o que acontece? O período clássico ele começa no ano de 1750. Lembrando, não começa exatamente nesse ano. A gente tira uma estimativa porque a gente marca o classicismo após a morte do compositor Johann Sebastian Bach em 1750. Ou seja, todos os compositores que vieram depois desse período, a gente chama eles de classicistas. E o que acontece? No classicismo, a gente defende novas ideias, já que a música não é mais uma coisa exclusiva das igrejas. No classicismo, é um momento muito importante para a história da música, que é quando os músicos começam a sobreviver de música. Se você era músico durante o período barroco ou antes disso, você tinha que ser sujeito a algum grande rei ou a igreja, você tinha que ficar preso a isso. Já no classicismo a gente vê os músicos se destacando por conta própria, como músicos mesmo, como professores de música e grandes renomados. E o classicismo, ele defende várias ideias. Primeiro, ele começa com uma ideia de harmonia. Sabe aquela história de polifonia que tinha no barroco e começaram a entrar em texturas homofônicas? No classicismo, o baixo contínuo e as polifonias são praticamente abandonadas e começa essa nova essa nova prática musical de baixo ostinato e texturas homofônicas, que é mais ou menos a mesma base de textura que a gente utiliza até os dias atuais, a principal de todas, a homofonia. E no classicismo a gente defende equilíbrio, defende lógica, defende simetria e objetividade, além de refinar a música. Como assim? No barroco, podemos observar que algumas músicas têm um grau de execução extremamente difícil, mas no classicismo, os músicos começam a perceber que cada instrumento precisa do seu momento. No barroco, você vai perceber que as orquestras parece que está todo mundo brigando por atenção. E no classicismo não, a gente dá uma refinada nisso. Vamos fazer um exemplo bem prático da atualidade para você entender como funciona essa ideia do classicismo e do barroco. O barroco, ele é mais ou menos aquele hambúrguer que você come ali no carrinho da esquina da sua casa, que tem todas aquelas coisas maravilhosas. E não, o classicismo ele tenta encontrar uma lógica nisso, transformando esse lindo hambúrguer nisso aqui, ó. Que às vezes pode ser até melhor do que aquela outra coisa ali. Não é verdade? Eu, por exemplo, eu gosto mais da ideia de você encontrar equilíbrio nas coisas, tanto nas receitas, quanto na música, quanto nas artes. E o classicismo, ele defende essa ideia maravilhosa, o que tornou possível, por exemplo, você gerenciar melhor as emoções musicais, porque cada instrumento ele se expressa de um jeito diferente. Ou seja, você pode utilizar ali as cordas, no caso os instrumentos de cordas da orquestra, para um momento mais triste, em um momento mais imponente já pode entrar os instrumentos de metais. E o que acontece? No classicismo, os instrumentos musicais evoluíram bastante, incluindo nesse período em diante que começa a surgir até instrumentos novos, como o clarinete. O piano que você conhece hoje em dia, ele foi um processo muito demorado. Não existia pianos no barroco. E o que acontece? Vamos dar uma avançada aqui no nosso conteúdo.
No Barroco, como eu falei para vocês, a filosofia mais adotada é o humanismo, que ela defende justamente a razão no lugar da emoção, ou seja, defende a razão em vez de defender a imaginação, ou seja, as ideias que vai reger a nossa sociedade, elas devem ser trabalhadas na realidade, em como o mundo realmente é observado. Não adianta a gente basear as ideias para criar leis em fantasias, ou seja, no classicismo começam os ideais humanistas, na qual ele defende a razão, ou seja, vamos analisar as coisas antes de falar bobeira. Ou seja, quantas fake news na vida talvez você já divulgou sem saber que estava divulgando, né? Muitas daquelas que a gente acredita até hoje na infância, que se você ficar descalço, sei lá, a mãe morre, comer manga com leite você vai passar mal e vai morrer também. Já repararam tanto de superstições que existiam antigamente que você talvez acredite até hoje nessas histórias? No classicismo isso começa a se romper, mas tem uma observação muito importante. O homem no classicismo ele ainda é temente a Deus. Ele sim é uma pessoa de pensamento científico, uma pessoa que começa a questionar os modelos sociais, mas ele jamais abandona a sua fé. E no classicismo nós temos algumas formas musicais muito interessantes, que são sonata, sinfonia, concerto e quarteto de cordas. Primeira característica importante do classicismo, a orquestra ela ganhou novos instrumentos e novos músicos, ou seja, você acaba aumentando o corpo da orquestra. E como funciona? Uma sonata musical é basicamente isso aqui. Ela é basicamente uma estrutura menor de uma sinfonia. Ela é ternária, decora essa palavra que isso sempre cai na prova. Ela possui 3 blocos, ou seja, quando a gente fala de ternária, né, é que ela vai ter 3 partezinhas separadas ali, né, uma no início, uma modificação no meio dela e no final ela vai repetir o mesmo arranjo do início, só que talvez um pouquinho mais rápido com algumas pequenas variações. Sinfonia é o auge das orquestras que a gente pode observar até hoje. Uma sinfonia ela possui vários instrumentos, demora anos para ser feita e sinfonia é uma das formas musicais que inspira até os filmes atuais. Esse modelo de orquestra, como eu falei para vocês, desenvolveu ali no classicismo. Os concertos, eles são basicamente muito semelhantes às orquestras, mas como você vai reconhecer um concerto e a diferença dele para uma orquestra? Um concerto, ele é uma orquestra trabalhada para um instrumento, ou seja, no concerto, embora tenha esse som de orquestra, ele é preparado para que um instrumento seja o principal de todos. Por exemplo, pode existir um concerto para flauta, um concerto para violino, ou seja, todos os instrumentos vão estar trabalhando de acordo com esse instrumento principal. Decorou o que é concerto? Pois agora vamos falar de quarteto de cordas. Até hoje, nos casamentos de muitas pessoas, incluindo, eu tinha um grupo que também era um quarteto de cordas, muitos noivos eles solicitam esse formato, que é um formato muito clássico, na qual utiliza um violoncelo, 2 violinos e uma viola. E essa viola não é aquela viola caipira que você escuta no sertanejo, não. Esse é o formato dos quartetos de cordas, geralmente feito para esses instrumentos aqui. E agora vamos falar dos compositores do classicismo. Temos 3 grandes nomes. Haydn, ele é um dos primeiros, né? Surgiu bem ali no início. Teve grandes composições, que você vai conhecer alguma delas agora. Mas agora temos um dos maiores nomes da música mundial. Mozart. Mozart é um dos músicos mais importantes da história. Apesar de ter vivido apenas 36 anos, Mozart, ele era um fenômeno. Desde criança, desde os seus 3 anos de idade, segundo seu pai, né, a informação dele, Mozart já tinha aptidão. Incluindo, se você for avançar na história, vai observar que Mozart já se apresentava com sua irmã e com seu pai em várias cidades. Mozart começou a música desde cedo, tinha ouvido absoluto, suas composições são muito chicletes. Se você escutar Mozart, eu garanto que você vai achar interessante a melodia, embora mesmo que você não goste de música clássica. A maioria das músicas desse período que você vai reconhecer foi ele que compôs, como essa daqui, por exemplo. Mozart compôs várias óperas, ele fez sinfonias, incluindo a Sinfonia número 40, muito famosa, você vai conhecer aqui, foi do Mozart.
Mozart, sem dúvida, é um dos maiores músicos da história. Ele desenvolveu várias melodias, ele inovou, né? Incluindo, tem várias histórias interessantes do Mozart que eu adoraria trabalhar aqui hoje, mas temos pouco tempo. E vamos falar do último e meu compositor classicista favorito, que é o Beethoven. Beethoven, ele era uma pessoa extremamente talentosa e compôs várias sinfonias, sonatas. E aí começa a entrar umas características importantes, que eu vou falar do Beethoven, que a gente vai entrar agora no romantismo. O Beethoven, ele foi considerado o último compositor do classicismo, mas ele é considerado o primeiro do romantismo, e já vamos entender por quê. Primeiro, o Beethoven, ele era um fenômeno. Se você estudar a história do Beethoven, vai observar que a última sinfonia dele, ele já compôs praticamente completamente surdo. Beethoven, ele começou a perder a sua audição gradativamente. Lembrando, muitas pessoas confundem aí, Beethoven era cego, ele não escutava. Gente, o problema do Beethoven era de audição, mas isso não impediu que ele fizesse uma das composições mais importantes da história, marcando a entrada do romantismo aqui para nós, que é a Nona Sinfonia. Essa você conhece, né? Incluindo, tem um trecho dela na Champions League, que é o tema. Reconheceu? Mas eu acho que o pedaço mais importante dela que vocês vão agora valorizar é esse aqui. Porque isso aqui que vocês ouviram agora foi a primeira vez da história em que um músico colocou um coral em uma sinfonia. E lembrando, quando você inova no estilo musical, os outros artistas, eles acabam ficando até com vergonha de fazer algo mais simples, não é verdade? Então, a partir do Beethoven, todas as sinfonias começaram a ficar cada vez mais elaboradas. E aqui entra o período romântico. Quando a gente fala de romantismo, aqui começa a surgir um novo pensamento, o pensamento individualista. E qual a diferença do romantismo para o classicismo? É no romantismo que as pessoas, o Estado, ele praticamente se separa de vez da igreja. Ou seja, o homem, ele tem pensamento de liberdade e livre-arbítrio. Literalmente agora, todas as opiniões são válidas, tudo pode ser discutido e não existe mais um núcleo ali para poder te condenar por você simplesmente pensar diferente das pessoas, coisas que aconteciam em alguns períodos anteriores. E no romantismo, nós vamos ter duas fases. O romantismo começa por volta do ano de 1810. E o que influenciou o romantismo? Primeiro, como eu falei para vocês, movimentos como o iluminismo, antropocentrismo, filosofias como o individualismo, todas essas filosofias começaram a fazer as pessoas pensarem mais. E, voltando alguns anos antes, aconteceu uma coisa lá na França, chamada Revolução Francesa, que marca até uma troca de período no mundo todo, que vocês conhecem atualmente como período contemporâneo. Porque é nesse momento aqui que a gente derruba de vez esse sistema de reis, monarcas, né? Alguns países ainda têm isso até os dias atuais, né? Mas quando começa o nosso sistema de presidente, de regentes, é nesse período aqui. Pessoal, qual a chance de uma pessoa vinda de uma família pobre se tornar rei ou presidente há 300 anos atrás? Praticamente nenhuma. Mas no romantismo não. Aqui a gente tem agora uma situação de que toda pessoa ela pode progredir. O homem do romantismo, ele é uma pessoa que sofre demais e ele consegue agora escrever isso, coisa que não era permitida em períodos anteriores. Se você reparar bem, essa música aqui do Beethoven, Für Elise. O nome dela é Para Elisa, a crush dele, tá bom? Se você voltar no tempo, você vai ver que as músicas barrocas, elas são praticamente 100% dedicadas a algum evento mitológico ou, no caso, em serviço da fé diretamente. Se você observar bem agora, a gente tem uma diferença aqui no romantismo, né? As pessoas, elas têm a liberdade de pensar em novos temas, como, por exemplo, influenciados na literatura e na fantasia. Você já reparou tantas histórias fantásticas que a gente gosta, que nós gostamos hoje em dia, né? Como, por exemplo, Harry Potter. Isso jamais seria aprovado no barroco ou em períodos anteriores. Então, assim, no romantismo, a gente começa a ter um pensamento individualista, né? Cada um por si, Deus por todos, como dizem aí, né? E assim, o período, né, ele já traz uma coisa interessante. Não são apenas pessoas que nasceram em berço de ouro que podem progredir, né? E assim, as composições, elas ficam cada vez mais elaboradas, porque pensa bem, com o desenvolvimento da escrita musical, agora você pode implantar ideias
extravagantes e forçar os músicos a estudar isso. Incluindo algumas dessas músicas se tornam até estudos para que outras pessoas aprendam tais técnicas, né? E assim, o romantismo é dividido em duas partes. A primeira fase, né, começa ali com alguns compositores mais antigos, incluindo tem um dos meus favoritos aqui agora. Essa música, até tempos atrás, tocava até em desenhos animados que eu assistia, como por exemplo Tom e Jerry. Eu gostava muito. E temos também a segunda fase. A primeira fase ela é marcada pelo aquele patriotismo, né? Porque tinha ainda muita influência da Revolução Francesa, as pessoas defendiam agora o seu país. E qual a principal característica da música romântica? É aqui, pessoal, que começa a nascer uma coisa muito importante para vocês. As pessoas não querem mais copiar padrões antigos. Se você, por exemplo, olhar uma obra, vamos fazer isso na arte, Van Gogh. Qualquer quadro do Van Gogh, você percebe que foi ele que fez. É como se o estilo do pintor fosse a sua própria assinatura. E nós vemos isso hoje em dia. Se você olhar esse personagem aqui, você provavelmente vai dizer que ele é do Simpsons, não é verdade? Mas na verdade não, eu que inventei ele, só que eu usei o estilo do Simpsons. Então assim, os desenhos animados, a música atual, ela trabalha com essa ideia romântica de você ter uma característica individual, ou seja, a única forma de você se tornar notável no mundo é você se destacar nesse mundo. E no romantismo, né, a gente tem essas características. Se você escutar Beethoven a partir de agora, você percebe que Beethoven é único. Vamos falar agora da segunda fase do romantismo, que tem esses caras aqui importantes aqui. E eu gostaria de destacar Richard Wagner, né? Ele foi praticamente o último romântico, né? Ele criou a tendência, ele que organizou o formato de ópera que nós utilizamos hoje em dia, né? Que os músicos ficam lá escondidinhos lá embaixo e apenas o teatro fica visível ao público. Nessa segunda fase, né, as pessoas começam a trabalhar novas ideias, como Amores Impossíveis, voltado também para a fantasia. Mas assim, agora a gente tem composições livres e cada país tenta buscar essências na cultura regional deles para poder criar um estilo próprio, incluindo, é aqui que a música brasileira começa a florescer. Cláudio Gomes, né, ele compôs uma ópera chamada O Guarani, famosíssima porque era tema do programa Voz do Brasil. E o que acontece, pessoal? Ou seja, muitos compositores brasileiros, eles estudam lá fora, incluindo, pessoal, existem músicas brasileiras, como de algum desses compositores, que são cantadas em teatros lá fora, em nosso idioma local aqui, embora você não saiba. Muito até desses compositores são mais conhecidos lá fora do que aqui, por pessoas que valorizam a música erudita, né? Pessoal, estou encerrando aqui agora, uma boa prova para vocês, tá? Dá uma olhada nesse conteúdo, é só um rascunho, vou deixar todos os cards aqui dos vídeos relacionados a esses conteúdos, tá bom? Se você quiser acompanhar meu trabalho em outros vídeos, vou linkar aqui para você também. Incluindo, eu tenho um canal que trabalha só a música de forma prática. Se você quiser dar uma força, deixa seu apoio lá também. Se gostou do vídeo, se foi útil para você, like, sininho, curtida, se inscreva. Um abraço pra você, boa prova galera e tchau, tchau, fui!